Antiguidade Oriental. Vamos falar de Antiguidade Oriental, pessoal? E não vamos esquecer, isso é um resumo. Quer saber mais? Nós temos aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para te baixar o meu polígrafo inteirinho, de graça. É só baixar o polígrafo ali e que tu vai encontrar muito mais informação sobre o que nós estamos falando aqui no canal. Aqui no canal, a ideia é justamente que nós possamos fazer algo resumido, sintético, abordando os principais fatos mais importantes para te lembrar na escola, para te lembrar no pré-vestibular, para te lembrar na hora do Enem. Tá certo, pessoal? Vamos falar então de Antiguidade Oriental. Falar de Antiguidade Oriental é falar das civilizações de regadio, civilizações hidráulicas ou também chamadas de civilizações teocráticas, que englobam aquelas civilizações que permaneceram na Antiguidade na chamada região da Crescente Fértil. E que civilizações são essas que nós vamos abordar? Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. Essas são as civilizações que nós abordaremos. Nunca poderemos esquecer que essas civilizações são consideradas o berço da civilização. É ali que nasce o Estado, é ali que nasce um conjunto de leis, um sistema de organização que virá influenciar a sociedade ocidental em especial. Vamos começar falando então do Egito Antigo, que fica localizado no nordeste do continente africano, certo? Essa civilização que tem uma frase muito linda do historiador grego Heródoto, em que ele afirma que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que será que o Heródoto quer dizer com isso? O Heródoto quer dizer que sem a presença do rio Nilo, jamais essa bela civilização ela teria acontecido, porque afinal de contas é graças às águas do rio Nilo que o Egito vai florescer. As pessoas vão se unir desde o final da pré-história para fazer um melhor aproveitamento das águas do rio Nilo, fazerem diques, unirem-se para desenvolver a agricultura, a criação de animais, e assim irá florescer a civilização egípcia, bem como nós vamos ver a seguir outras civilizações da chamada Crescente Fértil. Daí inclusive o nome civilizações de regadio, justamente da palavra regadio, regador, regar, usar a água desses rios, Nilo no Egito, Jordão na região da Palestina, Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia, gente, tá certo? Então, essa civilização egípcia nasce às margens do rio Nilo, não se esqueçam disso. Vamos falar um pouco da religião do Egito Antigo. A religião essa que se destaca no aspecto literário, o famoso Livro dos Mortos. Inclusive, muita gente acha que o Livro dos Mortos é um livro em que a gente abre, etc e tal. Não, gente. Os egípcios utilizavam o papiro, onde, através de várias formas de escritas, mas a principal delas é a hieroglífica, ali eles faziam os registros, enrolavam esses papiros e colocavam nas suas bibliotecas. Nós destacamos no aspecto religioso também a crença fundamental na vida após a morte. Ninguém como os egípcios dedicou tanto a vida terrena para fazer um grande marketing sobre a vida após a morte. Ou seja, tudo que eles faziam em vida justamente era para que a vida após a morte fosse algo muito bom. Lembrando que a vida após a morte, num primeiro momento, só cabia ao faraó, depois foi expandida a família real, depois aos sacerdotes e depois a todo mundo que tivesse condições e dinheiro. A religião egípcia, já que a gente está falando de faraó, é importante destacar que ela era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Mas um detalhe importante, o único deus na terra em carne e osso era o próprio faraó, gente. O faraó era visto como um deus, e isso inclusive garantia a ordem política. Mas a gente já vai falar de política, vamos acabar de falar sobre a religião, que também é um outro aspecto importante no que diz respeito ao politeísmo, é o que nós vamos chamar de politeísmo antropozoomórfico. Que palavra horrorosa, politeísmo antropozoomórfico. O que quer dizer isso, Ranir? Poli quer dizer vários. Zoo significa
Lembra de alguma coisa? Zoológico. Zoo lembra animal e não tá errado. Então, vários. Zoo, animal. Mórfico vem de forma, certo? Então significa que os deuses eram vários. Vários. Teísmo, Deus, né? Antropozoomórfico. Os deuses tinham formas de figuras humanas e de animais, ou híbridas, certo? Como, por exemplo, o famoso deus pop egípcio Anubis. Corpo de homem, cabeça de chacal, tá certo, gente? Lembraram disso? Que bom, se lembrou. Ótimo, se não lembrou, vai ler ali embaixo o meu polígrafo que eu deixei ali. Não te faz de louco, vai procurar. Assiste o filme O Retorno da Múmia que vai aparecer um monte de Anubis lá pra ti também, eu não tenho dúvida disso. E também eles acreditavam que a religião era anímica também, ou seja, nos elementos da natureza, não só em animais e seres humanos, mas em elementos da natureza. Até porque o principal deus do Egito era quem? Ranir, não, só Ra, certo? Só Ra. Esse era o principal deus egípcio. E pulando rapidamente para o aspecto político, não vamos esquecer que o faraó é a figura central política e seu poder emana justamente da questão religiosa, porque ele é um deus. E quem vai contestar um deus? Quem vai ser louco de contestar um deus? Afinal de contas, se contestarem o deus terreno, os deuses celestiais irão castigar o povo egito sobre isso. Então, dessa forma, obviamente que eles não vão contestar o poder do faraó. Afinal de contas, eles não querem que uma praga dos deuses acabe estragando a agricultura, as colheitas, a água, as cheias. Óbvio que eles jamais vão contestar o faraó, visto que ele é tido como um deus terreno e que se eles não obedecessem, a ira dos deuses cairiam sobre eles, certo? Isso é bem importante da gente pensar. Mas então, lembrando, não esqueça, o principal deus dos egípcios é o sol, Ra. Por isso, Ranir. Não, mas é só Ra, certo? Em alguns momentos também é chamado de Amon-Ra, certo? Entendido, gente? Um grande legado dos egípcios também está na questão da cultura, a arquitetura com destaque para as pirâmides. Nas artes nós temos muito a questão das esculturas, né, gente? Muitas estátuas, muitas obras públicas, onde eles usavam uma frontalidade do tórax para baixo e sempre o rosto era visto de forma na lateralidade. Inclusive algum pessoal do grupo LGBT parece que fala como é que é a fase egípcia, que é aquele lance de fazer do ladinho aqui, lembra disso? Porque egípcio sempre aparece dessa forma de lado. Assiste o clipe I Remember the Time do Michael Jackson, que ele vai fazer uma coreografia bem legal em relação a isso aí também. Na área da medicina, eles também exploraram muito o corpo humano, com destaque para a mumificação. E aí fica uma dica, para que a mumificação? A mumificação era importante porque para viver no mundo dos mortos, era fundamental para os egípcios que eles tivessem um corpo para que a alma pudesse voltar e habitar. O que, aliás, as pirâmides no Antigo Império representavam grandes sarcófagos, grandes túmulos, que eram considerados verdadeiras escadarias para o céu, certo? Para que os faraós pudessem viver no mundo dos mortos. Outro aspecto muito importante é depois onde eles vão fazer o Vale dos Reis e das Rainhas, porque as pirâmides eram muito caras, até mesmo para os faraós, que gostavam de uma ostentação, parecia esses funkeiros aí, que ostentam pra caramba, mas o Vale dos Reis e das Rainhas era de fundamental importância também, uma gigantesca necrópole, onde foi lá que encontraram o túmulo intocado do faraó menino Tutankhamon, em que estava completamente coberto de luxo, de riqueza, exatamente como no dia que colocaram o corpo dele lá. Porque muitos saqueadores pilharam e roubaram muitas coisas do Egito, que aliás, os tesouros do Egito estão espalhados aí pelo mundo inteiro, tá certo? Não vamos destacar dentro do aspecto cultural, já falei, mas volto a frisar a escrita hieroglífica, que misturava caracteres com algumas figuras, certo? Quanto à questão da sociedade egípcia, vamos destacar que a sociedade egípcia era uma sociedade estamental, ou seja, com raríssima mobilidade social, em que a posição do indivíduo ela era determinada pelo nascimento. Ou seja, tu nasceu
nobre, vai morrer nobre. Tu nasceu plebeu, vai morrer plebeu chinelão. Nasceu escravo, vai ser escravo com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, de alguma mobilidade social. A principal relação de trabalho era o que nós chamamos de servidão coletiva. O que seria servidão coletiva, para se entender bem isso? A servidão coletiva, ela consiste no aspecto de que o faraó é o dono de todas as terras. Para que eu possa usar as terras, eu preciso pagar tributos ao faraó. Pagarei tributos entregando parte do que eu produzo e também trabalhando na entre-safra, sejam nas terras do faraó ou sejam nas obras públicas. Ah, Halil, então quer dizer que não tinha escravo? Claro que tinha escravo, gente. Os próprios hebreus foram escravos no Egito, né? Olha só, lembra lá que eu falei do leste lá, que tinha, né, o Mar Vermelho, Moisés abriu o Mar Vermelho, né, o povo egípcio foi embora do cativeiro e tal, né, fugiu do Ramsés II. Tinha escravos, mas os escravos não consistiam a maior parte da mão de obra egípcia. A maior parte da mão de obra egípcia, é importante destacar que eram os servos, certo? Era a população egípcia, a chamada servidão coletiva, baseado numa economia agropastoril. Comércio existia? Existia, mas não era a principal atividade egípcia, certo? A economia basicamente ela era agropastoril. Tá? O Egito ele tinha um certo isolamento geográfico, óbvio que estabelecia relações comerciais, mas estava longe de ser, por exemplo, como o caso dos fenícios, que viviam basicamente do comércio. Era algo mais voltado para uma economia agropastoril, ou seja, criação de animais e plantações. A política, mais uma vez destaco, o poder estava nas mãos do faraó, absolutamente centralizado, um poder absoluto nas mãos do faraó, que era visto como um próprio deus, calcado no que nós chamamos de monarquia teocrática, ou seja, o faraó, né, ele é um próprio Deus. Não vamos esquecer, isso é muito importante, a monarquia teocrática. O faraó é o Deus encarnado e ninguém pode contestá-lo. Certo, pessoal? Isso é um pouquinho do Egito. Eu espero que eu possa ter ajudado. Não esqueçam de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar para a galera que está em casa poder revisar um pouquinho sobre o Egito. Aqui embaixo, mais uma vez eu saliento, na descrição está aqui o link para que você possa baixar o meu polígrafo e poder estudar em casa para o teu vestibular, para a tua escola, para o Enem, para te ter uma boa base. Um beijo para vocês, até a próxima aula, pessoal. Próxima, Mesopotâmia. Tchau, tchau, valeu!